Bom dia. Saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Se fôssemos só com esta ideia, para as nossas casas já seria muito bom. Ok? Bem, esta ideia bem enraizada em nossas mentes e em nossos corações. Se nós de facto ansiamos por ver a glória de Deus, e isso é algo que nos está prometido, isso é algo que nos está dito, que vai acontecer, nós vamos estar na presença do Senhor face a face, de uma forma perfeita, não como estamos hoje. O que é mais parecido com isso é o que vivemos juntos, é o que experimentamos como igreja, cultuando a Deus. Por isso é estranho quando nós não queremos estar. É humanamente explicável, porque nós somos humanos, com tendências humanas ainda, com a nossa carne ainda, com algum efeito sobre as nossas vidas, mas é estranho quando o Filho de Deus não tem desejo de estar cultuando o nome do nosso Deus como fizemos até agora, e elevando o seu nome, não é? Nós temos esse desejo, temos esse prazer, isso move a nossa vida, move o nosso coração. O irmão dizia há pouco, estivemos ansiosos nos últimos dias para estar aqui. Foi uma expressão que usou. Que seja verdade essa ansiedade, que haja esse desejo. Irmãos, vamos à primeira epístola de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Há uma grande diferença, podemos já dizer, entre as cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo e estas duas cartas, e estas cartas de Pedro. É que Paulo escreve sempre de uma forma direcionada, não é? Escreve ou a igrejas ou a pessoas, certo? Escreve aos romanos, escreve aos filipenses, escreve aos colossenses, escreve aos tessalonicenses, escreve a Timóteo, a Tito, a Filémon, não é? Escreve direcionado para igrejas ou pessoas. Esta carta de Pedro, estas cartas de Pedro são cartas chamadas universais, elas são dirigidas não a ninguém específico, portanto, universalmente a todos, ou a todos aqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus. Reparem os versículos primeiros. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. São identificadas aqui algumas localidades, mas a dispersão, esta carta é escrita universalmente para todos aqueles que professam o nome de Jesus. E é escrita para nós. Não quer dizer que as cartas de Paulo escritas a alguma igreja específica não tenham aplicabilidade às nossas vidas ou à nossa igreja. Mas Pedro escreve assim. A nossa leitura vai começar no versículo 13, mas antes de lermos, nos versículos 3 a 12, Pedro incentiva aqueles que recebem a sua carta a darem graças a Deus pela salvação que têm em Cristo Jesus. Reparem no versículo 3, os primeiros versículos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, e continua. Mas reparem, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou. E ele continua neste ponto, neste ênfase, desafiando aqueles que leem a carta a dar graças a Deus, a levantarem o seu louvor a Deus pela salvação que tem em Cristo Jesus. Por aquilo que nós agora, pela infinita misericórdia e graça do Senhor, e pela obediência, e pela ação de Cristo, e pelo sacrifício de Cristo, e pela sua ressurreição, nós hoje temos. E os versículos que vamos ler são consequência desta salvação. Portanto, vamos ler do versículo 13 ao versículo 25, e aquilo que Pedro faz é relacionar esta salvação que temos em Cristo Jesus com um modo de vida.
Ou seja, Pedro está a dizer que a salvação não é uma coisa oca em si mesmo, não é um fim em si próprio, mas ela tem um efeito e deve ter efeito na nossa vida. Há implicações diretas da salvação de Cristo Jesus na nossa vida, que não são só nós sermos perdoados, salvos e feitos filhos de Deus, não é? Isso não termina aí. Há coisas que vêm a seguir, que se refletem na nossa vida hoje e que são necessárias de ser vistas. E é isso que Pedro nos chama a considerar. Então, versículos 13 até ao 25, vamos ler. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem exceção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Portanto, como disse há pouco, Pedro desafia-nos a olhar para este texto e a considerar 3 aspectos relacionados com a nossa vida como filhos de Deus. Ou seja, este texto que lemos divide-se em 3 partes, por assim dizer. Pedro desafia-nos a viver em santidade, desafia-nos a viver com reverência ou temor e desafia-nos a viver em amor uns para com os outros. A primeira secção vai do versículo 13 ao versículo 16. Pedro chama-nos a viver em santidade. A viver em santidade. Reparem, o versículo 13 começa com uma proposição. Ou seja, aquilo que dissemos anteriormente, que Pedro ressalta e desafia-nos a bendizermos e a elevarmos e a darmos graças a Deus pela salvação, tem uma consequência. E é assim que começa o versículo 13. Por isso, não é? Sendo vós regenerados, mediante uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, para algo completamente diferente, para tendo sido regenerados numa transformação completa. Por isso, façam isto e isto e isto que vem a seguir. Portanto, em virtude daquilo que Deus fez por nós, em virtude daquilo que Cristo se sacrificou e fez em nosso lugar e em nosso favor, nós devemos refletir essa salvação, vivendo de um modo digno do que fomos chamados. E então o primeiro chamado que Pedro faz é à santidade. Como dizia há pouco, a doutrina da salvação não produz, não é algo oco, ou seja, não é um fim em si próprio. A teologia da salvação, muitas vezes nós temos estas palavras que parecem, o que é teologia? A teologia da salvação produz vidas santas. E é isso que Pedro nos chama a considerar.
Não faz sentido algum nós dizermos que somos salvos, que Deus nos salvou, e isso só ter efeitos eternos. Percebem? Isso só ser visto porque nós, um dia, quando chegarmos à presença de Deus, nós vamos ser considerados justos pelo sangue do Cordeiro. Isso faz sentido, mas não é só isso. Ou seja, a salvação tem efeitos no nosso dia hoje, nos nossos dias, em cada dia da nossa vida. E o chamado de Deus é sermos santos. Como é que Pedro diz que nós devemos fazer isto? Primeiro aspecto, cingindo o vosso entendimento. Então, para nós podermos viver em santidade, Pedro diz que nós precisamos cingir o nosso entendimento. O que é isto? Na antiguidade havia uma forma, ou uma ação, que era cingir os lombos. Alguém quer explicar o que é isto? Alguém se arrisca a dizer mais ou menos o que não é nada de especial? Que era cingir os lombos. Cingir-se, o que era isso? Apertar-se, não é? Na altura, as vestes eram muito mais largas, não é? Havia muito pano, e havia alturas porque ou que era preciso fazer uma caminhada, ou era preciso andar mais rápido, ou era preciso fazer alguma atividade, trabalhar alguma coisa, em que era preciso cingir os lombos, ou seja, apertar com um cinto os lombos e provavelmente puxar algumas das pontas das vestes e colocá-las no cinto para ficarem mais justas, para que as pessoas pudessem andar melhor, mais rápido e pudessem trabalhar de uma forma mais prática. E isso era cingir os lombos. Pedro diz que nós, tal como naquele tempo se fazia, nós precisamos cingir o nosso entendimento. Ou seja, precisamos apertar o nosso entendimento. Ele precisa de estar preparado para vivermos em santidade. De facto, há muitas ideias hoje que são como estas roupas, não é? Há muitas ideias que, trazendo um bocado esta imagem, que atrapalham. E se há coisa que nós sabemos que existe hoje, é muitas ideias acerca de tudo. Muitas ideias que nos desviam do foco de servir a Deus em santidade. O que Pedro está a dizer é: não permitas que nada atrapalhe o teu entendimento, o teu discernimento, o teu pensamento. Deus deu-nos inteligência e sabedoria para andarmos de forma santa na nossa vida. E Pedro está a dizer que há coisas que podem nos atrapalhar e nós precisamos de cingir isso, precisamos estar preparados, porque ter um entendimento cingido é ter um entendimento e um discernimento forte, não é? Sereno, calmo, cauteloso, pronto a agir. E se nós estivermos de alguma forma influenciados por outro tipo de pensamento, nós vamos ter mais dificuldade em que a nossa mente esteja centrada naquilo que é a palavra de Deus. Porque ter o nosso entendimento cingido é ter a nossa mente firme na palavra de Deus. Firme. Não há muitos pensamentos bons, irmãos, mas quando o nosso entendimento e o nosso discernimento está centrado na palavra de Deus, nós estamos a cumprir este versículo, nós estamos cingidos, prontos para qualquer adversidade, prontos para respondermos com calma, prontidão e longanimidade também a coisas que possam vir à nossa vida. Então, viver de uma forma santa é também ter cuidado com os nossos pensamentos, com o nosso entendimento, com o nosso discernimento das coisas. Precisamos estar preparados. Mas Pedro continua dizendo: sede sóbrios, mantenham-se sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esta expressão, sede sóbrios, Pedro não a utiliza só aqui no capítulo 1, mas utiliza também no capítulo 4 e no capítulo 5. Sede sóbrios é uma expressão que Pedro usa com alguma regularidade. Ser sóbrio ou estar sóbrio significa estar dominado sobre si próprio. Normalmente nós utilizamos esta expressão quando alguém não, ou pelo consumo do álcool, ou pelo consumo de drogas, ou outras coisas, perde a sobriedade. E perder a sobriedade é o quê?
É perder o discernimento, não é? É perder a condição de estar no pleno domínio da sua capacidade. Quando alguém não está sóbrio, ela perdeu a capacidade de dominar-se a si próprio, dominar as suas ações, dominar as suas palavras, dominar aquilo que faz e que diz e até que pensa. Portanto, ser sóbrio, segundo aquilo que Pedro está a dizer, significa estarmos calmos, estáveis e controlados, sermos ponderados. Sede sóbrios. Não só o vosso entendimento e o vosso conhecimento esteja cingido e preparado contra todas as ideias adversas, fundamentado na palavra de Deus, mas nós precisamos de ter domínio sobre o nosso ser. Uma das características do fruto do Espírito é exatamente esta: domínio próprio. É estranho quando nós não nos dominamos a nós próprios. Quando uma das ações do Espírito é exatamente dominar a nossa mente e o nosso entendimento. Não perdermos essa capacidade é essencial para vivermos vidas santas. Para andarmos em santidade, como Pedro nos chama a fazer. Pedro continua e diz: como filhos da obediência, versículo 14, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Continuamos a caminhar em formas de vivermos em santidade, que é resultado de uma vida salva por Cristo Jesus. Pedro aqui faz-nos uma advertência ou um aviso. Ele diz: como filhos da obediência, né? Portanto, há esta condição, sendo vós filhos da obediência, sendo vós filhos de Deus, que é isso que está a dizer, nós devemos não fazer alguma coisa. Né? Se nós fomos salvos para a obediência, nós devemos viver em obediência. Se há uma coisa que os filhos herdam dos pais, é aquilo que nós chamamos a genética, não é? O ADN. E isso tem mais influência na nossa vida que nós pensamos. Nós temos atitudes e ações, muitas vezes impensadas, automáticas, que resultam exatamente de coisas que nós sabemos que os nossos pais também faziam. E nós não controlamos isso. Ou seja, isso faz parte do ADN. Faz parte, já vem. Quando nascemos já trazemos isso, não podemos retirar. Aquilo que Pedro está a dizer é que nós, tendo nascido de novo, também recebemos esta carga genética de Deus. Recebemos este ADN. E é um ADN de obediência. Nós que fomos regenerados recebemos isto de Deus. Como filhos da obediência, não faz sentido, é uma coisa sem sentido retroceder a alguma coisa que vocês já deixaram. É isso que Pedro está a dizer. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, segundo é santo o vosso Pai, segundo é santo aquele que vos deu o ADN de obediência, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. É incoerente, é incompatível nós nos moldarmos novamente àquelas paixões que nos conduziam e que eram resultado de nós estarmos longe de Deus. Isto às vezes pode parecer uma coisa muito difícil de fazer, mas talvez não seja assim tão difícil. Não é? É muito fácil nós voltarmos a algumas práticas, a alguns rudimentos, a alguns princípios, facilitarmos nessa área e deixarmos-nos moldar. É isso que fala aqui esta expressão. Não vos amoldeis, não tomeis a forma, não tomeis o molde daquilo que representava a vossa vida anterior, porque eram tempos de ignorância, eram tempos de pecado. Portanto, não faz sentido nós voltarmos a isso. O salvo, o Filho de Deus, é uma nova criatura, tem uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, tudo se fez novo. Não faz sentido vivermos segundo as paixões antigas. E Pedro termina esta secção acerca da santidade com o quê? Com um mandamento, uma ordem que não é de Pedro, ou seja, é Pedro que a está a trazer, como é lógico, mas esta expressão, sede santos, e este verbo está no modo imperativo, é uma ordem. Sede santos, porque eu sou santo, é resgatada por Pedro lá do Antigo Testamento. Vamos lá a Levítico, sem perder aqui a primeira epístola de Pedro, Levítico capítulo 11,
capítulo 11 foi o que eu disse, não foi? Acho que sim. E o versículo 44. Pedro resgata esta ideia que o Senhor dá ao seu povo lá no tempo do Levítico e diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. O Senhor está aqui a deixar claramente a ideia de que o povo de Deus tinha que ter o cunho de Deus. O povo de Deus, para representar Deus, tinha que agir da mesma forma que Deus agia. Tinha que ter o mesmo padrão moral. O Senhor diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Há esta identificação. Portanto, se eu sou o Senhor vosso Deus, se eu sou vosso Pai, trazendo para a Epístola de Pedro, sede santos, porque eu sou santo. Então, porquê que Pedro nos chama à santidade? Porquê que a santidade é uma ordem para aqueles que são filhos de Deus? Em primeiro lugar, porque somos gerados de um Deus santo. Sermos santos, irmãos, não é uma opção. É uma ordem. É um imperativo que se torna natural na nossa vida. Nem sempre uma ordem é uma coisa que nos custa muito fazer. Não é? Há ordens e ordens. Nós podemos receber uma ordem e aquilo custar-nos muito fazer, fazermos na mesma, mas podemos receber uma ordem que a cumprimos com todo o gosto, com toda a naturalidade. E é isso que está em causa aqui. Esta ordem, sede santos porque eu sou santo, não é algo que nós cumprimos com desgosto, mas que cumprimos com gosto, naturalmente, porque nos identificamos com Deus. Então, este imperativo de ser santos, porque Ele é santo, resulta do facto de nós somos gerados de um Deus santo. Sede santos porque eu sou santo é um imperativo para toda a nossa vida. É transversal a todas as áreas da nossa vida. Nada deve ficar de fora. Nenhuma decisão deve ficar de fora. Nenhum contexto da nossa vida está excluído deste imperativo. Sede santos. Sede santos no culto. Sede santos na família. Sede santos no trabalho. Sede santos onde quer que nós estejamos. Porque este imperativo é transversal a toda a nossa vida. Não deve ser trazido só para alguns lugares ou só para alguns contextos. E por fim, sede santos é um imperativo porque é uma exigência das Escrituras, tal como vimos em Levítico. Tal como vimos nesta ordem que o Senhor dá ao povo de Israel lá naquele tempo. Portanto, irmãos, consequência da nossa salvação em Cristo Jesus é vivermos vidas santas. Precisamos de ter cuidado com algumas coisas, precisamos de lembrar algumas coisas, mas somos chamados a isso, viver vidas santas. Segundo bloco, segunda secção, os salvos ou os filhos de Deus devem viver em reverência. Vemos isso do versículo 17 ao versículo 21. Ora, se invocais, mais uma vez temos a condição, se invocais como Pai aquele que sem exceção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus é Pai, mas também é juiz. É isso que Pedro diz aqui. Diz que este Pai, invocais como Pai aquele que sem exceção julga segundo as obras. Nós somos filhos da obediência, sim, somos filhos de Deus, mas isso não nos dá a imunidade para vivermos desatentamente, para vivermos sem a consciência de que somos filhos de um Deus santo, puramente santo. Deus não é condescendente com o nosso pecado. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós fomos tornados puros e santos, salvos pelo sangue do Cordeiro. Mas isso não significa que durante a nossa vida Deus seja condescendente. Bem, porque Ele é meu filho, eu vou ser um... Eu sei que nós como pais muitas vezes somos condescendentes, é natural. Mas Deus não é condescendente com o pecado.
Intimidade não anula responsabilidade. O facto de Deus me chamar a uma vida íntima com Ele, de pleno conhecimento, de comunhão total, não é? Como nós costumamos cantar, éramos inimigos, agora sentamos à mesa. Eis que estou à porta e bato, quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. Portanto, estas expressões falam-nos de intimidade, de comunhão, mas esta intimidade não significa falta de responsabilidade ou falta de reverência e temor. Não é? E temor. E porquê que o temor é devido a Deus? Porquê que nós devemos temor e reverência a Deus? Primeiro aspecto, porque Ele ainda é o Deus que julga, como já dissemos. Não há nenhuma incompatibilidade entre a paternidade divina e o julgamento divino, ou a justiça divina. Eu sei que nós, normalmente, é assim que agimos. Quando nós não conhecemos bem alguém, nós tememos mais, não é? Reverenciamos mais, não nos aproximamos tanto. Não estou a dizer que nós não nos devemos aproximar de Deus, estou a trazer uma imagem humana. Quando nós não conhecemos alguém, temos mais receio, vamos um bocadinho mais a medo, não é? Mas quando começamos a conhecer, tendencialmente nós vamos, como se costuma dizer, perdendo o respeito. E às vezes isso acontece entre filhos e pais, não é? É tão grande o entendimento, é tão grande o amor, é tão grande a intimidade, que o filho tende, de alguma forma, a ir perdendo algum respeito ao seu pai. E depois, quando perde o respeito, quando há alguma atitude que revela essa perca de respeito, é chamado a atenção. Este processo não deve acontecer entre nós e o nosso Deus. Não é pelo facto de que nós nos tornamos íntimos de Deus que devemos perder a reverência e o temor. Este versículo diz que Deus julga sem exceção de pessoas. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O julgamento de Deus, ele é imparcial. Ele julga sem exceção de pessoas, ele julga homens e mulheres, grandes e pequenos, doutores e analfabetos. Ele julga sem exceção de pessoas, com o mesmo critério. Por isso é que ele é um justo juiz. Deus julga a cada um segundo as suas ações, segundo as suas obras. Não há qualquer tipo de imunidade, não há preferência. Deus não inocenta o culpado, Deus julga. Não estamos a falar de um julgamento para condenação, irmãos. Ok? Já passámos essa parte. Mas Deus continua a julgar as nossas ações. E isso deve trazer-nos temor. Eu devo pensar, eu estou a fazer isto. O que é que Deus vai achar a respeito? Qual é a opinião de Deus acerca deste caminho que eu estou a trilhar? Qual é a opinião do Deus que julga, que é meu Pai, com quem eu tenho a minha intimidade? Ou seja, esta intimidade ainda aumenta a minha responsabilidade, no sentido em que, se eu o amo e se eu sou íntimo dele, se eu entendo a obra expiatória de Cristo na minha vida, vai-me dar mais responsabilidade de agir com temor e reverência ao seu nome. Eu vou querer agradá-lo. Não vou querer decepcionar. Isto é viver em temor e em reverência durante o tempo da nossa peregrinação. Viver em temor perante Deus não é ter medo dele, não é um medo de nem levantar os olhos, de não fazer nada porque o tememos, com medo que ele nos mate. Não é esse temor. Mas é o temor que resulta da obra expiatória de Cristo. Portai-vos com temor. Na presença dele nós devemos estar com temor. Não devemos estar de qualquer maneira. Não devemos estar de qualquer maneira fisicamente, no sentido em que é preciso, não estou a fazer uma apologia de algum tipo de roupa, nem de coisas desse género. Estou a falar fisicamente no sentido de precisamos estar concentrados. Mas estarmos na presença de Deus com reverência e temor é também estarmos com a intenção clara de cultuarmos o seu nome, de lhe darmos honra, de lhe darmos glória. E não estarmos a pensar noutras coisas. Não é? Ele vê tudo isso. Nós precisamos de o adorar com reverência, com o nosso coração agradecido, com o nosso coração sincero. Portai-vos com temor também, não só porque Ele é
juiz ainda sobre as nossas ações, mas também por causa do sangue de Cristo. Reparem o que diz o versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Há expressões que eu acho, há Bíblias ou traduções que dizem a vossa maneira de viver, se não me engano, não é? Que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro diz aqui, ressalta o preço do nosso resgate. Ele fala do preço sob duas formas. A forma negativa, ou seja, não foi com prata ou ouro. Vivei em reverência e temor. É esta a ideia. Porque não foi com prata ou ouro que fostes comprados. Tendo cuidado. Mas fostes com o precioso sangue. Portanto, aquilo que Pedro nos chama a fazer é considerarmos como vivemos perante Deus, porque custou muito ao Senhor pagar o preço para nos resgatar. Custou muito. Não foi com prata nem com ouro, com coisas corruptíveis deste mundo, com coisas que perecem, mas foi com o precioso sangue. Portanto, reverenciar o Senhor, viver na nossa vida em temor perante Ele, querendo agradar-lhe, querendo proporcionar nele alegria a nosso respeito, é um ato de gratidão. É um ato que eleva e ressalva o valor do sangue de Cristo derramado em nosso lugar. E sempre que nós não vivemos em reverência e temor ao nosso Deus, estamos a desvalorizar o sangue de Cristo. É isso que a palavra nos diz. Reverenciar o Senhor, viver em temor perante o Senhor, é então um ato de gratidão, de consideração pelo sangue de Cristo. Mas reverenciar o Senhor e temê-lo também é confiar nele. Diz o último versículo desta secção, versículo 21, por meio dele, por meio do sangue de Cristo e por meio de Cristo, ou por meio de Cristo, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Temos motivos mais do que suficientes para temermos o Senhor. Reverenciá-lo é também confiar nele. Quando nós respeitamos alguém, nós confiamos nessa pessoa. Ele é digna da nossa confiança. E aquilo que Pedro está aqui a dizer é que um dos motivos pelos quais nós devemos, durante o tempo da nossa peregrinação, portar-nos com temor e reverência, é que Ele nos deu motivos mais do que suficientes para confiar nele, para ter fé nele. Por meio dele, vocês têm fé em Deus. Por meio da sua ressurreição dentre os mortos, a vossa fé e a vossa esperança, ela é plausível, ela é possível, ela é justificada. A obra gloriosa de Cristo dá-nos confiança para colocarmos a nossa fé e a nossa confiança totalmente em Deus. William Barclay diz que, por sua morte, Jesus emancipou-nos do pecado e da morte. Porém, por sua ressurreição, deu-nos uma vida que é tão gloriosa e indestrutível como a sua própria vida. Por sua triunfante ressurreição, temos fé e esperança em Deus. Pela morte de Cristo, nós somos emancipados do pecado. Somos tirados desse lugar. Mas pela sua ressurreição, nós temos uma vida gloriosa. Sabemos que, tal como Ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar com Ele. E isso dá-nos confiança. Portanto, vivermos durante o tempo da nossa peregrinação com todo o temor e reverência é vivermos confiadamente nele, depositando totalmente e cabalmente a nossa fé nele. Última consequência que Pedro aqui apresenta da salvação em Cristo Jesus, depois de nos chamar a vivermos em santidade e a vivermos com temor nos dias da nossa vida, nos tempos da nossa peregrinação, Pedro chama-nos a viver em amor. A palavra de Deus é muito clara quando fala do amor e diz que há muitas coisas que podem ser feitas, mas sem amor
perde grande parte do seu efeito, grande parte do seu valor. Não é? Pedro diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Porquê é que nos devemos amar? Ou porquê é que devemos demonstrar amor como filhos de Deus? Porquê é que esta também é uma marca resultante da salvação em Cristo Jesus? O texto diz que nós fomos purificados. Purificados. Os salvos não foram apenas redimidos da escravidão, mas eles foram purificados. Perante um juiz, a imagem é esta: o salvo cheio de crimes, antes de ser salvo, o homem cheio de crimes, cheio de pecado, é presente perante um juiz, e não só lhe é desculpado isso, ou lhe é dito que ele não vai ser condenado, mas ele é dito que nada fez. É absolvido pela sua pureza, é declarado justo, é declarado inocente. Sabemos que isso não é de uma forma facilitista, mas é por Cristo Jesus. Nós fomos purificados. É como se tudo aquilo que estivesse para trás tivesse sido anulado. Não é como, é mesmo assim. Este texto diz que a nossa alma foi purificada pela obediência à verdade. A verdade, que é a palavra de Deus, ela limpa-nos, purifica-nos, lava-nos. É uma das imagens da palavra de Deus. A lavagem que ela produz na nossa vida. E Pedro diz que nós fomos purificados pela obediência à verdade, tendo em vista alguma coisa. E o que é que estava em vista? Filadélfia, que é a expressão aqui usada, é o amor fraternal, o amor entre irmãos, não fingido. E Pedro deixa esta ordem. Não só ele diz sede santos, não só ele diz portai-vos com temor, tudo imperativos, mas ele agora também diz amai-vos. Não é uma opção, mais uma vez, é uma ordem que nós fazemos com gosto. Se foram purificados, se a vossa alma foi purificada, declarada justa e santa pela obediência à verdade, isso foi feito tendo em vista que se amassem uns aos outros a partir desse momento. Portanto, amai-vos de coração uns aos outros. E reparem nesta expressão, ardentemente. O que é amar ardentemente? Não é aquele poema de Flor Bela Espanca, não é? Mas é um bocadinho figurativo, é um bocadinho parecido. Há fogo neste amor. Há fogo. Há um desejo de amar. Quase que é um amor incontrolável. Amar ardentemente é isto. E Pedro está a trazer este padrão para nós. Para o nosso relacionamento como igreja. Como filhos de Deus e irmãos que somos. Nós não somos só conhecidos como a igreja dos irmãos. Não, nós somos mesmo irmãos. Somos mesmo irmãos. Nós fomos trazidos para a mesma família. Nós temos vínculos familiares humanos e são verdadeiros. Mas este vínculo não é inferior. Eu atrevo-me a dizer até que é superior, porque ele é eterno. Não é? Ele é eterno. Tem reflexo na eternidade. E eu não tenho a certeza, porque a palavra de Deus não diz se quando eu chegar ao céu eu vou ser marido de Daniela. Não sei. Alguém sabe? Eu não sei. Mas pela graça de Deus eu estarei com ela, como irmão, louvando o Cordeiro, como lemos há pouco. E nós somos chamados a amar os nossos irmãos. Lá no Evangelho de João nós vemos isso como uma marca, como uma prova de que todos conhecerão que somos discípulos deles quando nos amamos uns aos outros. É uma prova. Então nós amamos porque nós temos esta ordem de nos amar porque fomos purificados. Fomos regenerados de uma semente corruptível.
Há uma semente de amor que foi colocada em nós. Nós sabemos que toda a semente, para germinar, o que é que tem que acontecer? Tem que morrer, não é? Tem que morrer. Mas esta semente que nos foi colocada em nós, implantada em nós, ela não morre. Ela é viva e eficaz. E esta semente, um dos frutos dela é nós amarmos uns aos outros. Quando a planta sai, vê-se amor. É isso. Quando nós colocamos uma semente na terra de alguma coisa, o normal é que, passado algum tempo, saia e se veja alguma coisa. Vê-se o fruto daquela semente. Pedro está a dizer que esta semente incorruptível, ela vai gerar alguma coisa, e isso é amor. Isso vai ser visível. Tem de ser visível na nossa vida. Devemos amar-nos também, não só porque fomos purificados pela palavra, não só porque fomos regenerados e foi colocada em nós a semente do amor, mas também devemos amar-nos, porque a nossa vida é breve. A nossa vida é breve. É uma perda de tempo nós não nos amarmos. É perder tempo. Nós andarmos aqui com coisinhas que nos impeçam de amar. Que loucura! Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Nós, às vezes, na nossa vida, nós pensamos que a nossa carne é forte. A sua glória nunca vai esmorecer. Nós vamos sempre manter-nos firmes. Não é? Aquele orgulho. E este orgulho impede-nos de amar os outros. O meu impede. Eu creio que vocês são da mesma carne, da mesma matéria. Quando nós nos enchemos de nós mesmos, das nossas razões, de tudo aquilo que nos diz respeito, nós temos mais dificuldade em amar. Aquilo que Pedro diz, olha, toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é muito breve. Não atentem muito para a vossa glória, porque se ela existir em termos terrenos, rapidamente ela vai secar e vai cair a sua flor. O homem, cheio do seu orgulho, imagina-se grande e poderoso, belo, e tem dificuldade em amar. No entanto, nós devemos amar, porque a nossa vida é breve. Amemo-nos. O tempo passa. E por fim, amamo-nos porque a palavra de Deus, aquela que foi semeada na nossa alma, no nosso espírito, em nós, essa permanece para sempre. Ela é permanente. Pedro compara a vulnerabilidade da nossa glória com a permanência da palavra de Deus. Ela sim permanece. Nós vamos, mas a palavra permanece. Então cabe-nos obedecer a ela ardentemente, sem vacilar, sem olharmos atrás, e amarmos. Se nós somos salvos pelo sangue de Cristo, nós devemos mostrar tudo isto. Devemos andar em santidade, andar em temor e amar-nos uns aos outros. Se olhas para isto como uma impossibilidade na tua vida, como algo muito difícil de fazer, como uma coisa que tu tens um esforço tremendo para fazer, ou até que não queres fazer, eu convido-te a considerares a tua vida, a olhares para o teu coração e perceberes se Cristo é o teu Senhor, se Cristo é o Senhor da tua vida, se já olhaste para o seu sacrifício como o sacrifício que pode tornar-te santo, justo e puro aos olhos de Deus. Sem isso, nada do que falamos pode ser uma realidade na tua vida. Mas com Cristo é natural. Naturalmente, nós vamos viver vidas santas, em reverência ao nosso Deus, e vamos amar-nos. Que Deus abençoe a sua igreja.